O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos irmãos e irmãs, estamos neste 33º domingo do tempo comum, o penúltimo deste tempo em que nós comemoramos o tempo após o Pentecostes, em que o Espírito Santo vem fazer a vida de Cristo na vida da igreja. O nosso Redentor, nosso Senhor, Ele passa pela cruz para nos dar a salvação. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E Cristo Jesus, então, vai nos dar a alegria de podermos viver aquilo que Ele viveu. Os passos que Jesus deu são os passos que nós vamos dar. É claro que não basta que nós imitemos Jesus no seu modo de vestir ou nas suas atitudes externas, mas o Senhor quer dar para nós um coração como o seu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um jovem outro dia dizia que ele queria deixar o cabelo comprido, porque Jesus tinha o cabelo comprido. Mas não basta que nós sejamos semelhantes a Jesus por fora, nós precisamos, sobretudo, ser por dentro. Senão as mulheres nem poderiam, não é, se assemelhar a Jesus, afinal elas não são homens como o Senhor era homem de fato. Nós precisamos então palmilhar pelo mesmo caminho de nosso Senhor.
Os judeus, aquelas pessoas que estavam no templo, se admiravam pelas belas pedras, pelas impressões exteriores que eles tinham. E Jesus vai então fazer uma profecia sobre a destruição do templo. Vocês estão vendo isso aqui, estão se admirando, mas vocês verão coisas ainda muito maiores. O Senhor estava profetizando a destruição do templo de Jerusalém, que acontece por volta do ano 70 depois de Cristo. E provavelmente, certamente, São Lucas, quando escreve o Evangelho, já havia visto essa profecia se cumprir. Mas a profecia, ela se refere sim a um tempo próximo, e ela se refere também a um tempo distante, a um tempo um pouco mais adiante, e se refere também ao tempo eterno. Este templo, que é o nosso corpo, será destruído. Estas coisas belas, esse Jesus belo, que é o humano, será destruído. Ele destruirá na sua própria carne, aniquilará o nosso pecado. Ele viverá a nossa morte, para dar a nós a sua vida, para dar para nós a sua salvação. E Jesus vai então também profetizar aqui a morte, a paixão da igreja. Vocês serão entregues às sinagogas, postos na prisão, serão levados diante de reis, de governadores, por causa do meu nome. Nós podemos ser processados hoje por muitas coisas. Nós podemos ser caluniados até mesmo, injuriados, mas a diferença está aqui no por meu nome, por serem cristãos. Hoje nós vemos esta paixão da igreja acontecendo, como aconteceu também em todos os tempos. Desde que Jesus partiu para o céu, a igreja segue os passos do seu Redentor. É fato também que antes da vinda do Senhor, o Catecismo da Igreja Católica vai nos falar dos sinais que acompanharão o tempo da segunda vinda de Nosso Senhor, que antecederão a segunda vinda. Este tempo onde haverá principalmente a grande apostasia. Apostasia é o abandono da fé, quando muitos que são cristãos abandonarão a fé. O abandono da fé acontece desde o começo. Nós sabemos da história dos mártires. A história dos mártires é muito bela. Eles vão até o fim e dizem que não trairão o Senhor, e realmente não o traem. Mas nós sabemos que entre os cristãos também haviam os covardes, que eram podemos dizer, os antimártires. Esses aí ficaram esquecidos na história. Eles são os apóstatas. Eles venderam a fé, deixaram a fé. Muitos também abandonaram, não suportaram o peso do martírio. Até nós nos colocamos a pensar, se colocarem uma faca no nosso pescoço, ou se ralarem os nossos pés, como o de São José Sánchez del Rio, no México, naquele menino de 15 anos, será que se nos pressionarem, fizerem nós caminharmos um longo trecho com os pés todos esfolados, será que mesmo assim nós gritaremos: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe? É certo que não. É certo que nós não seremos perseverantes por nossa própria força, não. Que ninguém se ache o herói, porque São Pedro também se achou: Senhor, eu te seguirei para onde quer que vás. É, Pedro, mas você me negará. Porque se você buscar, Pedro, Jesus pelas tuas forças, se você quiser ser o herói, se você achar que você é muito bom, que você já está pronto, Pedro, então você vai me trair antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E assim aconteceu. E assim pode acontecer também conosco. Nós podemos apostatar. Nós podemos também fazer parte dessa longa fila de pessoas que abandonam a fé, que desistem.
E podemos até pôr a culpa nos governantes, podemos pôr a culpa nos perseguidores, podemos pôr a culpa nos apóstatas que existem dentro da igreja, podemos pôr a culpa em qualquer pessoa, mas depende não de nós, mas depende de nós nos acomodarmos à vontade do Senhor. Depende de nós confiarmos plenamente naquele que é capaz de viver o martírio, aquele que é capaz de testemunhar até o fim, Jesus Cristo, Senhor nosso. Precisamos confiar na força dele. Pedro, no fim da vida, cumpre então aquilo que ele havia prometido, mas agora já não era Pedro sozinho. Pedro estava unindo a sua paixão, crucificado de cabeça para baixo, a crucificação de cabeça para cima de nosso Senhor. Estava unindo a cabeça ao corpo. O corpo precisa estar plenamente unido à cabeça, a Cristo. Nós, a igreja, nós não iremos apostatar se nós permanecermos firmes com o Senhor. Não somos bons, não somos grandes. Santa Teresinha nos ensina, somos pequenos. E Deus ama a nossa pequenez, Deus ama a nossa miséria. Vocês verão revoltas e revoluções, vocês verão muitas coisas acontecerem. E penso, como dizem alguns pensadores por aí, que dizem que não houve uma apostasia tão grande como o nosso tempo. A apostasia das pessoas que estão na igreja. Só pode acontecer com quem está na igreja, a apostasia. Nós vivemos um tempo muito diferente. Nós vivemos então indícios do tempo da grande apostasia. Não sejamos nós também esses a fazer parte do lixo que vai ser jogado fora, aquele que vai ser queimado na geena, no fogo eterno do inferno. Mas que nós sejamos esses que confiam plenamente no Senhor, não em nós mesmos. Que nós aceitemos a cruz e permaneçamos firmes. Em João capítulo 15, o Senhor vai dizer: permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Perseveremos então no amor do Senhor Jesus para podermos ganhar a vida e que Ele nos salve da grande apostasia, de não sermos também nós entregues a nós mesmos, nem de sermos aqueles que entregam o Senhor como Judas, mas que sejamos aqueles a confiar inteiramente na sua infinita misericórdia. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.